Olá pessoal, Marcelo Soares, médico neurologista. A gente está aqui no consultório e hoje vai trazer a abordagem dos nossos pacientes, como a gente busca cuidar, tratar da melhor maneira os nossos pacientes, os casos que a gente atende aqui no consultório, tá bom? A gente segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é ver o paciente na forma física, mental, espiritual, social, o ambiente, a funcionalidade. Então a gente tenta ver, a gente aborda o paciente de forma holística, na sua integralidade, de forma integral, né? A gente atende aqui com muita frequência, todos os dias, vários casos de ansiedade, depressão, pânico, outros transtornos mentais. E aí a gente sabe que muitas vezes esses casos estão relacionados a uma falta de propósito, a uma falta de significado maior, algo que te dê forças para superar essas adversidades, essas lutas, né? Porque quando a gente crê, por exemplo, em algo superior, em Deus, quando a gente tem o nosso amor a Ele, o alto amor também, quando a gente desenvolve a compaixão a si mesmo, né? A empatia, que é uma característica das pessoas inteligentes emocionalmente, a gente passa a ver uma vida com um significado maior, isso te dá um sentido existencial. A gente aconselha, por exemplo, os nossos pacientes a participarem de projetos voluntários, porque isso agrega realmente um sentimento, um significado maior para nossas vidas, né? Algo que é mais importante na maioria das vezes que remédio, né? Muitos casos leves a moderados a gente não precisa tratar com medicação, né? Remédios naturais ajudam bastante. Meditação, a espiritualidade, a psicologia tem tanto efeito quanto o uso da medicação para esses transtornos mentais, né? A meditação, por exemplo, ela expande a tua consciência, né? Desde 2018 nós fomos um dos pioneiros no Brasil, junto com o Dr. Marco Abud lá da USP de São Paulo, a recomendar a meditação, porque ela realmente expande a tua consciência, ela aumenta a tua inteligência emocional, ela espaça os pensamentos, né? Nós somos essa consciência, que essa consciência é um vasto campo de inteligência, né? E aí a gente desenvolve realmente essas características de pessoas inteligentes emocionalmente, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia que a gente estava falando, e nesse contexto a gente passa a julgar menos, né? Julgar menos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, sem apego, porque o julgamento e o apego são uma das coisas que geram mais sofrimentos ao ser humano. E justamente a gente não pode se identificar, né? Por nós sermos uma consciência que observa os pensamentos, nós não somos justamente esses pensamentos, sentimentos, emoções, esses pensamentos que vêm do inconsciente, intrusivos, involuntários, anormais, doentios e que não são de Deus. Então não se identifiquem com eles, você é a consciência, você é a conexão direta com o Criador, tá certo? Você é pura cura e amor. E saúde é abundância, tá certo? Você não precisa se identificar com esses pensamentos, não precisa ter esse apego, esse julgamento, né? A gente vê aqui no nosso consultório sintomas depressivos, dos mais frequentes são a culpa, né? Que justamente você precisa praticar o perdão a si mesmo, o perdão ao próximo, né? Se libertar da mágoa, desse peso, né? Que adoece, tá certo? Então a culpa e a falta de esperança são os sintomas depressivos mais frequentes. Então a gente trabalha essa questão do perdão, da falta de fé no futuro, né, que está associada à ansiedade, à falta de esperança, ao medo, não é verdade? Então a gente trabalha isso aí, e aí os pacientes vão melhorando, a gente trabalhando holisticamente, né, sempre buscando a questão da alimentação, né? Em alguns casos dessas doenças leve a moderado, como eu falei, a gente pode tratar com medicamentos naturais, atividade física, tá certo? Espiritualidade, psicologia. Então tudo isso, a meditação também, como a gente já havia falado, tudo isso trata o paciente de uma forma integral, né? Físico, mental e espiritual, e não apenas um remédio que na maioria das vezes só alivia os sintomas, né? Não traz uma mudança das crenças limitantes que também estão no inconsciente, né? Essas crenças limitantes do eu não vou conseguir, né, passar no vestibular, eu não sou capaz, eu sou depressivo, essa identificação. Não se apegue a esses diagnósticos não definem quem você é por essência divino, tá certo? Então, esse diagnóstico não define você, então você é algo que é bem maior do que tudo isso,
tá certo? Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Se você tem algumas dúvidas que queira trazer para a gente, pode botar nos comentários, tá certo? Da parte da neurologia, da neurociências, psicologia, tá certo? Espiritualidade, a gente está aqui para ajudar. Se você acha que esse conteúdo trouxe valor, um significado que possa ajudar outras pessoas, compartilha, tá bom? Gratidão.